Olá, e hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo do LBA. Hoje é o dia 17 de janeiro, é o nosso 17º vídeo. Já vimos 3 livros da Bíblia. Trabalhamos o livro de Gálatas, livro de Efésios e também o livro de Filipenses, terminamos ontem. E hoje nós vamos começar o livro de Colossenses. Hoje eu estou num lugar bem diferente, o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Como eu falei, avisei aos irmãos no Telegram, né? Hoje cedo eu acordei, não tinha internet em casa e estamos tentando restabelecer, mas não conseguimos. Aí eu vim almoçar com os meus sogros e hoje eu tô aqui na roça deles. Olha só que lugar maravilhoso, ó. Olha só. É muito lindo isso aqui. É muito lindo tudo isso aqui. E, poxa vida, né? Nunca é proposital, mas é sempre providencial, porque nesse texto a gente tem algumas coisas muito interessantes. Pode ser que você ouça um barulho dos vizinhos aqui, pode ser que você ouça um barulho dos vizinhos ali da frente, de algumas galinhas que meu sogro... Olha lá, tá vendo lá? Tem umas galinhas ali, ó. Tá vendo só? É bonito aqui, tem bastante árvore, tem um pé de acerola ali que tá carregado de acerola, tem umas montanhas ali, tem um rio logo ali antes daquela montanha. É um lugar muito bonito aqui. E vou fazer esse vídeo aqui hoje com base em Colossenses. Não vou conseguir colocar o texto na tela aqui para você, mas eu vou mandar o PDF mais tarde também. Tá um pouquinho de sol, então vai ser difícil você conseguir ver meu olho aí, né? Porque no sol meu olho fica ali fechado demais. Eu ia fazer com óculos escuros, mas melhor não, né? Bom, olha só. Hoje aqui no texto de Colossenses, no capítulo 1, a gente tem algumas questões muito interessantes, né? Eu tô com meu tablet aqui, vou olhando o tablet e a gente vai então conversando um pouco sobre esse texto. Bom, algumas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto são alguns destaques. O primeiro destaque está aí no versículo 5, que é a primeira vez que no texto aparece a palavra evangelho. Aparece realmente aí o evangelho como de fato aquilo que se aprende, aquilo que é a base da vida cristã, ok? Na sequência, a mesma palavra vai aparecer, deixa eu encontrar aqui, a mesma palavra vai aparecer lá embaixo no versículo 23 também, a esperança do evangelho, certo? Então, Paulo ele está preocupado em falar sobre esse evangelho, que nós já vimos lá no livro de Gálatas, inclusive, né? Que o livro de Gálatas é uma das maiores defesas a respeito do evangelho de fato. Bom, outra coisa que eu quero destacar com vocês aqui na leitura é... Esse é um livro que... Ai, Rosita. Esse livro é um livro que destaca bastante a questão do conhecimento de Deus. A questão realmente do conhecimento, e não um conhecimento simplesmente teórico, mas um conhecimento prático de vida com Deus. E os termos conhecimento, sabedoria, entendimento, instrução e termos correlatos, né, verbos, né, como conhecer, como instruir, como entender, vão aparecer várias vezes aqui no texto. Olha só, deixa eu ver quantas vezes. Uma vez no versículo 6, uma vez no versículo 7, são duas vezes no versículo 9, está ali pleno conhecimento e sabedoria e entendimento também, então são 3 vezes, né? Então aqui já foram 1, 2, 5 vezes. Pleno conhecimento, versículo 10, 7. 5 não, 7 não, 6, né? 6 vezes. Vamos ver mais aqui para baixo. 6 vezes. No versículo 21, mais uma vez. 7 vezes então.
E no versículo 27, mais uma vez, 8 vezes. No versículo 28 tem ensinando e tem sabedoria também, então 8, 9, 10 vezes. Então, 10 vezes aparecem termos relacionados a conhecimento, a conhecer a palavra de Deus, ou no caso, conhecer o Evangelho. Isso me mostra ou me chama a atenção para o fato de que a gente precisa conhecer de fato o Evangelho. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. A gente não pode viver só de experiências, a gente não pode viver só de achismos, a gente não pode viver assim. Pelo contrário, a gente tem que viver de um verdadeiro conhecimento das Escrituras. Né? E infelizmente o que a gente vê muito em muitas igrejas, em muitos lugares, muitos pregadores, inclusive, estimulando muito mais o emocionalismo, estimulando muito mais o experiencialismo, né, a experiência, do que de fato o conhecimento. E não é conhecimento intelectual aqui, mas é o conhecimento no sentido de viver, ok? É o conhecimento no sentido de viver, de conhecer aquilo de forma prática, inclusive. Chamar sua atenção para dois termos. Existem dois termos na teologia, e eu não vou te encher aqui de termos teológicos e tal, coisas difíceis. Não, é coisa extremamente simples e prática. Existe um termo que se chama ortodoxia, que é... Vou colocar assim de uma forma muito simples, né? Falar, aquele cara é muito ortodoxo, ou seja, é muito das antigas, muito rígido e tal. E não é esse o sentido da palavra ortodoxia na teologia, mas é aquela pessoa que crê da forma correta, ok? E tem um outro termo que se chama ortopraxia, que seria a pessoa que pratica da forma correta, ok? Uma coisa depende da outra. Para você praticar da forma correta, você precisa conhecer da forma correta. Então, uma prática de vida que realmente agrade a Deus passa por um conhecimento de verdade daquilo que a palavra de Deus diz. Então não dá para a gente falar que vive para Deus se a gente não procura conhecer Deus, se a gente não está na jornada do conhecimento de Deus. Então, se você está aqui, está me assistindo, está desde o primeiro dia ou entrou no meio, não tem problema. O importante é você não parar mais. Esse é o importante. O importante é você continuar querendo conhecer mais de Deus. Então, queira conhecer mais a Deus. É isso que Paulo está nos exortando aqui nesse versículo, nesse capítulo todo. E ele vai fazer isso. Já eu vou falar sobre a grande verdade desse conhecimento que ele está falando aqui nesse primeiro capítulo. E é interessante que Paulo não. É interessante que muitas igrejas têm querido que as pessoas pratiquem, vivam, mas sem conhecer. E aí a vivência acaba sendo uma vivência errada, porque eu só faço corretamente aquilo que eu conheço corretamente. Então, parabéns por estar aqui, desejoso de aprender a palavra de Deus. Continuando aqui, algumas coisas de destaque. Mais um destaque que eu quero dar aqui é para aquelas expressões que eu já fiz, já também dei alguns destaques a elas na carta de Efésios, né? Que são expressões relacionadas à pessoa de Cristo. Por exemplo, onde está aqui? Versículo 14, no qual, ou seja, em Cristo, né? Em Cristo nós temos a redenção. Versículo 16, nele. Versículo 16 de novo, por meio dele e para ele. Versículo 17, nele. Versículo 19, nele novamente. Versículo 20, por meio dele. Consigo mesmo, né? Ou seja, com ele mesmo. Deixa eu achar mais aqui, tem mais lá embaixo. Versículo 27, Cristo em vós. E versículo 28, em Cristo também. Então, por algumas vezes, a gente tem essas referências à pessoa de Cristo. Olha, ficar segurando isso aqui com a mão tá cansando, já vão 10 minutos aí de vídeo. Bom, e a gente tem também alguns outros pontos de destaque aqui.
Quando chega aí perto do versículo 15, ele começa a falar da pessoa de Cristo, e aí ele vai dizer sobre... ele vai usar algumas expressões que vão dar a ideia de totalidade. Então ele fala todas as coisas, ele fala tudo. Versículo 17, todas as coisas novamente. Versículo 17, tudo. Versículo 18, todas as coisas. Versículo 19, toda a plenitude. Versículo 20, todas as coisas. Então a gente tem aqui várias referências à ideia da totalidade, né? De que Cristo ele abrange realmente todas as coisas. Não há nada que fuja ao domínio de Cristo, ao domínio de Deus, né? E no caso aqui, de fato, ao domínio da pessoa do Filho de Deus, de Cristo. Temos aqui também mais um ponto de destaque, que vem aí a partir do versículo 15, não é isso? Deixa eu ver. Isso, a partir do versículo 15, a gente tem um ponto de destaque que é a ideia de que Cristo ele é pré-existente, né? Cristo ele existe desde antes de todas as coisas, ele é eterno como Deus. Ele é Deus, né? Ele não é criado. Versículo 15, primogênito da criação. Versículo 16, tudo foi criado por meio dele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Versículo 17 ainda, nele tudo subsiste, ou seja, tudo depende dele. Versículo 18, ele é o princípio, ele é o primogênito. Versículo 18 ainda, ele tem a primazia em tudo. Versículo 19, nele reside toda a plenitude. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, não tem, é somente esses trechos aqui que falam dessa primazia de Cristo, desse fato de Cristo ser pré-existente, ou seja, eterno também. Isso demonstra a divindade de Cristo. E o grande fato aqui de todo o texto, eu quero partir para isso, para a gente encerrar esse vídeo, é aí a partir do versículo 15, quando ele fala... Ai, que bonitos pássaros. Vários pássaros aqui. É muito bonito. E ele vai falar que este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Bom, Cristo, ele é de fato tudo para nós. Ele é de fato aquele que é Deus, e Paulo está preocupado em fazer isso. Paulo está preocupado em demonstrar quem é Cristo, né? Muitos gentios e também judeus duvidavam de quem era Cristo. Judeus não acreditavam de forma nenhuma que Cristo era de fato o Messias, né? Deixa eu trocar de mão aqui. Os judeus não acreditavam que Cristo era o Messias, né? Boa parte deles também não acreditam até hoje. E os gentios, uma boa parte, duvidavam disso também. Achavam impossível que alguém pudesse, que algum homem pudesse, ou que algum Deus pudesse se tornar homem, né? E foi exatamente o que Cristo fez. E então Paulo está preocupado aqui em demonstrar isso por A mais B, dar todas as provas de que Cristo ele é o Filho de Deus, e que veio ao mundo, como ele diz aqui no versículo 20, né? Que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz, para reconciliar, duas maritacas, para reconciliar aqui o homem com Deus, ok? Esse também é um termo de bastante destaque, ou é um tema de destaque aqui nesse texto,
que é a questão da reconciliação, né? Cristo, ele vem para reconciliar o homem pecador com o Deus Santo. Deus Santo não tolera e não tolerará o pecado. Falei sobre isso hoje cedo com uma pessoa no direct do Instagram. E Deus não tolerará o pecado, ele há de julgar todos os pecados. E é por isso, de fato, que a gente precisava que Cristo viesse para nos reconciliar, para fazer a paz, para fazer com que Deus pudesse olhar agora para nós ou para aqueles que estão em Cristo, pudesse olhar com paz, com amor e não com julgamento dos pecados, né? Ele, como juiz santo, ele fará isso. Mas aqueles que estão em Cristo têm os seus pecados perdoados, têm os seus pecados lavados, ok? Então esse é um tema também de bastante importância aqui nesse capítulo, que do versículo 20 em diante, ele vai falar que Cristo fez essa obra para reconciliar. Ele diz, olha, nós antes éramos estranhos, éramos inimigos, ok? Mas Cristo nos reconciliou pelo seu corpo, ou seja, por aquilo que ele fez ali na cruz, para que a gente fosse apresentado diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ok? Então esses são os pontos de importância aqui do texto, né? Você depois pode olhar no PDF, vou mandar mais tarde o PDF, ok? E você pode observar aí o tema do texto. Se eu fosse dar um título aqui para esse capítulo, seria a obra eterna de paz de um Cristo eterno. Seria alguma coisa nesse sentido. Eu destacaria esta obra de paz que Cristo fez por nós, mas também destacaria a eternidade de Cristo, né, ou a plenitude de Cristo. A obra eterna de um Cristo pleno, do Cristo pleno, alguma coisa assim, ok? Seria algo nesse sentido, para mim, aqui o tema do texto. Coloca aí qual seria um tema que você daria para esse capítulo, qual seria o título que você daria para esse capítulo, ok? Deus te abençoe. Amanhã a gente vai para Colossenses capítulo 2 e não se esqueça, compartilha com mais alguém. Se esses vídeos do LBA têm sido abençoadores para você, manda aí para mais alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha, comenta, curte o vídeo aí, tá bom? E amanhã a gente continua com Colossenses capítulo 2. Deus te abençoe.